Você já entrou em um lugar e sentiu que ele te reconhecia? Não como uma memória, mas como uma fome. Como se as paredes estivessem esperando o seu retorno. Bem-vindos ao Espectro de Ideias. Hoje, vamos revisitar uma história sobre um lugar assim. Um lugar onde o silêncio não é paz, é um predador. Esta é a história da Casa Wexler e da carne da Colina Negra. Qual foi o lugar mais assustador em que você já esteve? Descreva a sensação nos comentários. Fique até o fim, porque depois desta história, você vai entender que alguns lugares não guardam fantasmas, eles guardam apetites. A história oficial de Elmsville, uma vila esquecida no interior do Paraná, termina em 1983. Foi nesse ano que um vazamento de gás dizimou a comunidade que vivia ao redor da Colina Negra. Mas os moradores mais antigos sabem a verdade. Não foi gás. Foi um som. Um silêncio súbito e absoluto, seguido por um único grito coletivo que ecoou por quilômetros. E depois, nada. O epicentro foi a Casa Wexler, uma mansão centenária que servia de templo para uma seita esquecida. Eles não adoravam um Deus. Adoravam uma condição, aquele que devora o silêncio. A entidade não se alimenta de barulho, mas do que o barulho esconde, os segredos, as mentiras, as verdades não ditas. Após o massacre, a casa foi interditada. Mas ela não morreu. Ela apenas digeriu sua última refeição e esperou. Por quase 40 anos, ela esperou. Eles se viam como exploradores, mas eles eram apenas o prato principal. O grupo era liderado por Breno, o carismático estudante de antropologia que via no documentário a chance de uma carreira meteórica, um segredo que ele escondia sob a fachada de busca acadêmica. Ao seu lado, Lara, a cética do grupo, cuja descrença era uma armadura forjada após a morte de sua irmã mais nova, em um ritual de cura espiritual que deu terrivelmente errado. Havia Diego, o brincalhão, que usava o humor para mascarar uma depressão profunda e um segredo familiar que o assombrava. Camila, a sensitiva, que sentia o chamado da casa como uma dor física, uma atração mórbida que ela não conseguia explicar. E por fim, Renata, a ocultista. Sua obsessão não era apenas acadêmica. Seu bisavô foi o último líder da seita Wexler, e ela acreditava que o ritual poderia lhe dar o poder e o reconhecimento que sua família perdeu. 5 jovens, 5 segredos, 5 pratos, perfeitamente preparados para o banquete. Ao chegarem, a Casa Wexler os saudou com um silêncio pesado. O ar era gelado, mas o cheiro era quente, um odor metálico e adocicado, como o de um açougue abandonado há horas, carne crua. Dentro, a poeira cobria tudo, mas os objetos cerimoniais, adagas, cálices e um grande espelho de obsidiana no centro da sala principal estavam limpos, intocados, como se tivessem sido usados há minutos. Foi Camila quem sentiu primeiro. A casa. Ela está feliz que chegamos. Ela sussurrou tremendo. Lara revirou os olhos, mas até ela sentiu um arrepio quando, ao passar pelo espelho, teve a nítida impressão de que seu reflexo sorriu para ela, um sorriso que não era o seu. A noite não trouxe escuridão, trouxe clareza. As câmeras que eles instalaram começaram a gravar sozinhas. Mas não o presente. Elas gravavam o passado. Imagens granuladas de crianças com os rostos dos 5 jovens brincando nos corredores da casa, décadas atrás. Lara, tentando provar que era uma falha técnica, revisou as fitas, apenas para ver uma das crianças no vídeo virar para a câmera e sussurrar seu nome. Enquanto isso, Breno acordou no meio da noite, de pé no corredor, falando com uma parede. Ele não se lembrava de como chegou ali, mas sentia o gosto de terra na boca. A casa não estava os assombrando com fantasmas. Estava os lembrando de quem eles eram. Estava despertando as memórias de suas outras vidas, as vidas que sempre terminaram ali, naquele mesmo lugar. O silêncio estava devorando a mentira de que eles eram visitantes, e estava revelando a verdade. Eles eram o sacrifício. A sanidade se desfez como papel molhado. Renata, em um frenesi, encontrou o grimório da seita, um livro encadernado em pele humana, com páginas de papiro amarelado. As palavras pareciam se contorcer, e ela começou a lê-las em voz alta. Não era uma invocação.
Era um cardápio. No momento em que ela terminou, Diego soltou um grito agudo. Eles o encontraram no porão, se contorcendo no chão. Seus olhos haviam sido arrancados, e de suas órbitas vazias escorria um líquido negro e espesso. Sua boca estava costurada, não com linha, mas com o cabelo de Camila. E em sua pele, símbolos brilhantes, idênticos ao S do livro, se formavam como queimaduras. Ele não estava sendo atacado. Ele estava sendo preparado. O cheiro de carne crua se intensificou, e desta vez vinha dele. A casa estava faminta, e o primeiro prato estava servido. O horror se tornou a nova realidade. As paredes da casa agora respiravam em uníssono com seus corações acelerados. Camila, a sensitiva, sentou-se em um canto, falando em uma língua gutural que fazia o ar vibrar, seus olhos fixos em algo que só ela via. Breno, o líder, começou a se automutilar, usando uma adaga ritual para esculpir os símbolos do livro em seu próprio peito, sussurrando: "Preciso alimentar o silêncio, preciso pagar a dívida." Mas o verdadeiro horror foi Renata. Em um transe absoluto, ela se aproximou do corpo de Diego e, com uma calma aterrorizante, começou a devorar pedaços de sua carne, seus olhos brilhando com uma satisfação profana. Lara, a última ilha de sanidade, tentou correr, mas cada porta que ela abria a levava de volta para a mesma sala, para o espelho de obsidiana. E o espelho não mostrava mais seu reflexo, mostrava o futuro, mostrava todos eles, fundidos em uma massa de carne e osso, sendo consumidos por uma criatura sem rosto. E do espelho, uma voz, a fusão de todas as suas vozes, sussurrou: "Vocês sempre estiveram aqui. Aqui, asterisque, asterisque." A entidade se manifestou, não como um monstro, mas como uma verdade. A carne da Colina Negra não era uma criatura, era a própria casa. Uma entidade digestiva, um estômago entre dimensões. Os antigos membros da seita não morreram no massacre de 83. Eles foram à sobremesa. E agora, era a vez deles. Uma massa amorfa de carne, ossos e rostos agonizantes, os restos de todos os ciclos anteriores, escorreu das paredes, do teto, do chão. Ela não os atacou. Ela os absorveu. Breno, Camila, Renata foram puxados para dentro da massa pulsante, seus gritos se tornando apenas mais uma textura no corpo da entidade. Lara foi a última. E enquanto a carne a envolvia, ela não gritou de dor. Ela gritou de lucidez. Ela entendeu. Eles não eram vítimas de um culto. Eles eram o culto. Reencarnados, ciclo após ciclo, para alimentar a casa. A dor não era o castigo. A dor era o propósito. A dor era infinita. A casa Wexler não é um lugar assombrado. É um lugar faminto. E sua fome é eterna. O ciclo nunca para. Novos rostos, mesmas almas, mesmo fim. A história que você acabou de ouvir, talvez não seja a primeira vez que você a ouve. Talvez em outra vida você estivesse lá. Talvez uma parte de você ainda esteja. Lembre-se da pergunta que fiz no início, sobre o lugar mais assustador em que você já esteve. Pense bem na sua resposta. Pense bem no que você sentiu. Porque talvez o lugar também se lembre de você. Se esta história te fez sentir o gosto do medo, deixe seu like, se inscreva no Espectro de Ideias e ative o sino, porque a fome por histórias sombrias, essa nós compartilhamos. Até a próxima refeição.